Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Mais uma oportunidade que eu tenho de estar entrando na sua casa para trazer conteúdo relevante e para uma entrevista que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Estou recebendo aqui hoje uma pessoa ilustre, meu amigo querido Janguier Diniz, um homem. Gente, ele é de tudo, viu? Ele é influenciador digital, mas ele é um grande empresário, um homem que foi capa da Forbes, um vencedor na área de educação, de empreendedorismo. E hoje eu tenho certeza que a nossa conversa aqui vai instigar todos vocês e trazer também lições muito especiais para quem, de alguma maneira, quer crescer na vida e quer se destacar, né? Janguier, prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado pelo convite. Está aqui conosco aqui no IA Podcast. É um prazer enorme, amigo Lamartine. Vamos trocar ideias aqui sobre educação e empreendedorismo, mas sobretudo sobre realização de sonhos, né? Isso. Porque nós somos sonhadores, mas realizadores também, né? Isso, a gente vai chegar nesse ponto porque o sonhador que fica só no potencial, ele se frustra, né? E a gente vai falar sobre isso, como é que transforma o sonho em realidade. Mas antes de mais nada, Janguier, você é um homem bem-sucedido, é um bilionário, né? A gente pode dizer isso, saiu na Forbes e tem uma grande realização na área de educação, né? As suas universidades e tudo. Como começou tudo isso? Eu soube que você é uma pessoa de origem humilde, né? É verdade. Bom, eu quero começar dizendo que eu sou um sertanejo, né? Nascido numa pequena cidade na Paraíba, que na época não tinha nem no mapa, que era distrito de Piancó, na Paraíba. Filho de pais que não tiveram oportunidade de estudar. Infelizmente, meus pais, agricultores, não tiveram oportunidade de estudar. E quando eu tinha 6 anos de idade, meus pais, fugindo da seca, se mudaram para Naviraí, no Mato Grosso do Sul. E foi lá em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, que eu montei o meu primeiro empreendimento. Uma caixa de engraxate. É que eu sempre estudei em escolas públicas. Eu via meus colegas irem à matinê todos os sábados e eu não podia ir, porque meu pai ganhava um salário mínimo como agricultor. Eu não podia estar me dando dinheiro para ir à matinê. E aí eu falei, eu tenho que criar algo para poder ganhar um dinheiro, para ir à matinê e até para comprar minhas coisas. Com 8 anos eu fiz uma caixinha de engraxate, de pinos triangular, e comecei a engraxar sapatos na rua. E comecei a ganhar dinheiro. Ia à matinê todos os sábados e ainda levava dinheiro para casa. Mas eu costumo dizer que o empreendedor, né, e eu me considero um empreendedor nato, e serial também, e premeditado. O empreendedor de sucesso, ele é uma pessoa ambiciosa. E aí eu via nas ruas comigo outros moleques de rua ganhando dinheiro mais que eu, vendendo laranjas, pocãs, lá em Naviraí. E aí eu quero ganhar mais dinheiro. Aí vendi a caixa de engraxate e comecei a vender laranja. Ia na Ceasa, comprava aquelas caixas de pocãs e saía vendendo de casa em casa. Só que uma das características do empreendedor de sucesso é o conhecimento, né? Eu não estou falando de conhecimento acadêmico, estou falando de conhecimento do produto. E, na época, eu não sabia que lá as laranjas da época, os pocãs, era por safra, né? Não dava o ano inteiro como dá hoje, por conta da tecnologia. Mas antigamente tinha um período depois, e aí passou a safra e eu perdi o meu negócio. Foi aí que eu comecei a vender picolé de casa em casa. Ia na sorveteria, comprava um picolé. Isso com que idade? 8 anos, 8, 9, 10. Quando eu fiz 10 anos, meus pais se mudaram para Pimenta Bueno, em Rondônia. Veja a viagem para Rondônia. E morei lá dos 10 aos 14 anos, trabalhei como garçom, trabalhei como office boy, vendedor de roupas em lojas e até como locutor infantil. Do programa Ouvinte é Quem Manda, ligue para cá, peça sua música, ofereça sua amada. Já estava premeditando para o futuro. 14 anos, isso. E aí, quando eu terminei estudando em escola pública, quando eu terminei o primeiro grau lá em Pimenta Bueno, que hoje é o ensino fundamental, lá não tinha segundo grau. Na cidade não tinha, só tinha Ji-Paraná, Porto Velho, Cuiabá.
E aí meu pai não podia me mandar, né? Mas eu queria fugir daquele status quo de pobreza, eu queria fugir daquela situação difícil. Você tinha essa Já tinha essa mentalidade programada. Eu sempre tive essa programação mental para mudar de vida, de crescer, prosperar. E aí meu pai disse, não, se formou, o primeiro grau para ele era a formatura, né? Porque ele não teve nem o primeiro grau. Felizmente ele não teve. Ele aprendeu a escrever depois na vida, né? Na escola da vida. E aí ele disse, não, vamos trabalhar no sítio, que não era dele. Eu falei, não, eu quero estudar. Eu já vi que eu tenho um tio que é advogado lá no Nordeste, que é irmão da minha mãe, e eu vou para lá. Já estou com a minha mala Posso pronta. fazer um parêntese aqui? Você nunca teve aquele espírito de vitimismo? Porque a tua história é uma história que, se você olhar para trás, você podia ficar revoltado, olha, tem tantas crianças que têm mais do que eu, e podia simplesmente ficar reclamando por aquilo que você não recebeu, mas pelo jeito você não tinha isso, Não né? tinha, Você nunca tive acreditava já naquela o época que era possível sair dali. Exatamente, eu sempre acreditei e que eu poderia sonhar e transformar o sonho num projeto de vida e realizá-lo. E essa questão de vitimismo, coitadismo, miseralismo, sensortismo que a gente tanto combate, né? Eu nunca tive isso. E eu acho que esse vitimismo, esse miseralismo, esse sensortismo, não tenho sorte, isso é uma programação mental negativa, né? Uma crença limitante que faz com que as pessoas realmente não consigam. E algumas pessoas conquistar. até se justificam que vão para a criminalidade por conta disso, como Exatamente. se pobreza fosse consequência natural da violência. Eu nunca tive isso, mas desde menino eu pensava, como é que eu posso mudar de vida? Eu só via a mudança através da educação. Tanto é que foi um curso que mudou a minha vida, foi o curso de datilografia. Você chegou a fazer, não? Eu fiz com 13 anos. Exatamente. Eu fiz com menos, com 12 anos. ASD, LGH, JK. Esse curso mudou a minha vida. Primeiro porque me deu lá um emprego de office boy lá em Pimenta Bueno. Segundo porque quando eu peguei a minha mala e me mandei para o Nordeste, procurei um tio meu lá que era advogado, né? Cheguei lá e contei a história para ele, ele não me conhecia. Ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa. Na época tinha aquelas máquinas Remington e Olivetes e aquelas secretárias dedógrafas. Catando o dedo. Catando milho. E eu já batia rápido, né? Porque eu tinha feito o curso bem feito. Aí ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa, porque eu contei a história, perguntei se ele podia me ajudar, que eu queria estudar. Ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa, eu disse, eu sei datilografar. Aí eu me lembro até hoje que ele rascunhava as petições, ele era advogado, e me deu uma petição assim, eu rapidamente fiz, com alguns erros, claro, ainda até nervoso, mas ele, rapaz, como é que você datilografa tão rápido? Aí eu contei a história para ele, ele falou, então, vou lhe dar um emprego aqui de office boy, você procure um quarto aí para morar, uma pensão não, um quarto para alugar, uma escola pública para você. Quantos anos você tinha? 14 anos. Dezembro de 79. E aí mudou a minha vida. Ou seja, a educação, eu sempre digo, a educação muda vidas, histórias e destinos. Aquele curso mudou a minha vida, porque se eu não soubesse datilografia, talvez ele não tivesse dado o emprego para mim, talvez eu não tivesse ficado lá, talvez tivesse tido que voltar para Rondônia, para Pimenta Bueno, e aí eu não sei qual seria o meu destino. Então aquele curso me deu emprego e ali eu comecei a transformar a minha vida. Aí comecei a trabalhar com ele, eu queria ser médico, mas me modelei a ele, né? Você sabe que modelagem é uma grande chave de sucesso, prosperidade e de riqueza. Comecei a modelar ele, comecei a ver que ele trabalhava muito, estudava muito, aprendi. Explica para os nossos ouvintes, porque modelagem é um termo que é utilizado quando alguém observa, alguém aprende e se adapta, né, com aquilo que aprende. Quer dizer, não tem que copiar exatamente, mas você absorve o que você pode, né, de melhor. Modelagem, eu terminei um livro chamado 26º livro, 12 chaves para a criação de riqueza, né, que depois a gente pode falar sobre isso, e uma das chaves de criação de riqueza chama-se modelagem. É você ir procurar aprender com as pessoas que já fizeram, porque a roda já foi inventada. Você que economiza tempo, né? Não vai errar como ele errou, não vai fracassar como fracassou, né? É um atalho que você vai utilizar para chegar ao mesmo desiderato e ao mesmo objetivo. Então,
eu comecei a ver meu tio, que estudava muito. Quando ele pegava uma causa, ele comprava aquele monte de livros, passava 2 dias estudando, e eu falei, caramba, e comecei a aprender a estudar muito. Então eu até hoje estudo muito, porque aprendi com meu tio, modelagem. Trabalhava muito também como meu pai, modelei também o meu pai, 2 coisas. Meu pai trabalhava demais, mas trabalhava muito com os braços, não trabalhava com a cabeça. Mas trabalhar bastante também aprendi muito com meu pai. Agora, outra coisa que eu aprendi com meu pai, eu modelei meu pai, chamado de paradigma, né? Foi cumprir com a palavra. Ele dizia, quando você der a palavra, tem que ser no fio do bigode, você tem que cumprir. Então, procure negociar, porque depois de dar a palavra... Depois que apertou a mão... Tem que cumprir no o fio do bigode vale mais do que a assinatura. Mais do que o documento. Então, eu modelei muito ele, né? E isso é uma das chaves que eu ensino no livro 12 Chaves para a Criação de Riqueza. Mas para concluir essa história, aí lá começou a minha vida. Queria ser médico, mas modelei meu tio. Aí gostei do direito. Aí comecei a estudar para o vestibular de direito. Trabalhava de dia, estudava à noite, né? E sábado e domingo, porque não tinha outra alternativa. Aí depois de 3 anos, enquanto meus colegas de sala estavam na balada, eu estava estudando no final de semana. Passei entre os primeiros colocados para a Faculdade de Direito do Recife, a Universidade Federal, que na época era uma das melhores, ou a melhor. Ela e o Vale de São Francisco foram as primeiras faculdades do Brasil. Sabia, né, que o imperador Dom Pedro II criou as 2 no mesmo decreto. Sim, eu sabia do Largo de São Francisco. E a nossa foi instalada antes, mas o decreto foi o mesmo do imperador. Então era até hoje é muito famosa. Grandes personalidades passaram por lá, como Castro Alves, que é poeta, mas isso fez direito. Rui Barbosa estudou lá também, Tobias Barreto. Quer dizer, você está ladeado pelos grandes, né? Exatamente. Gilberto Freire fez direito lá, grandes personalidades. Gilberto Freire fez lá? Fez direito lá também, muita gente boa. E aí eu passei entre os primeiros colocados, né? E foi a primeira grande alegria da minha vida, foi aquela, porque um cara que saiu puxando a cachorrinha de Santana dos Garrotes, na Paraíba. Depois foi engraxate de rua em Naviraí. Depois vendedor de laranja, depois garçom, depois... E entrar numa das melhores universidades do Brasil, aquilo para mim já agora, mudei de status quo, né? Janguia, me diga uma coisa. Você acredita isso mais a sua inteligência, porque é óbvio que você é uma pessoa muito inteligente, a obstinação ou ao trabalho? Porque a grande maioria das pessoas vai dizer, mas eu não tenho, né, tanto repertório, eu não sou uma pessoa tão inteligente, sou uma pessoa mais normal. Como que uma pessoa dessa consegue ser bem-sucedida? Porque hoje a competição é enorme, né? Em qualquer lugar que você vá, você vai ter muita gente. Qual que é o segredo aí que você pode dizer para as pessoas aqui? Eu não me acho uma pessoa inteligente. Modesta parte, não me acho. Eu me acho um obstinado. Tanto é que eu criei recentemente um movimento Os Obstinados. E o que é ser um obstinado? Porque a obstinação é um estilo de vida. É um estado de espírito. É você acreditar em você. É você dizer para você... É você fugir da vitimização, do miseralismo, do sensortismo, do coitadismo. É você olhar para você e dizer, não interessa de onde eu venho, o que interessa para onde eu quero ir. Não interessa o que fizeram comigo, mas o que eu vou fazer com essa situação que fizeram comigo. Entendeu? Então, foi graças à obstinação, à determinação, a acreditar em mim. Eu sempre acreditei em mim, sempre tive essa programação de que eu ia conseguir alguma coisa. Agora, para você conseguir, pessoal, conseguir ter confiança em você, acreditar em você, ter autoestima alta, eu tenho autoestima lá em cima, você tem que procurar se conhecer. Você tem que procurar saber o que você é bom, quais são suas capacidades e quais são as suas deficiências. É o autoconhecimento, né? Você tem que buscar o seu conhecimento interno, o que é que você é bom. Agora, qual foi o papel do seu pai, da sua mãe? Porque o pai e a mãe são os primeiros paradigmas, né? Então, o seu pai era uma pessoa que te encorajava, ele dizia que você era uma pessoa capaz, ou ele era uma pessoa mais distante e você teve que se fazer por si mesmo? Você sabe que as nossas negatividades e positividades a gente adquire na formação da nossa personalidade com os nossos pais biológicos ou substitutos. Por exemplo, se uma pessoa, uma colaboradora, uma secretária que cuida de você, uma babá, desde pequena até os 7 anos,
todas as negatividades dela você assimila também. É verdade. Em virtude do amor condicional que os seus pais lhe passam, e você vive em busca do amor incondicional. Então eu aprendi muitas coisas boas com meus pais, mas muitas negatividades com eles também. Eu não vou falar aqui das negatividades, mas posso falar das positividades. Trabalho, um homem de muita fé, um homem de muita esperança, um homem muito positivo, né? Eu aprendi as positividades também. Então meu pai dizia: meu filho, eu não tenho, ele dizia, eu não tenho estudo, né? Não tenho escrita, ele dizia, mas você tem que estudar, porque o único caminho é o estudo. Ele sempre incentivou, tanto Quer é que dizer, essa foi a marca que ele imprimiu, né? Imprimiu. Tanto é que todos os meus irmãos, somos em 8, né? Todos se formaram, graças a Deus. Todos fizeram uma faculdade, fizeram uma universidade. Claro que com dificuldade. Primeiro foi eu. Fui para Recife, depois levei os 2 irmãos mais velhos, aí ajudei, ensinava eles, ensinava redação, ensinava inglês. Aí depois levei os outros 2 mais caçula, depois levei os outros 2, né? E fui levando de um por um, e graças, ele me formou, ele me ajudou, depois eu ajudei todos os outros. Mas eu já tinha aquilo em mente que, através da educação, eu poderia transformar a minha vida, incentivado pelo meu pai e pela minha mãe, que apesar de não terem oportunidade de estudar, eles sempre achavam que tinha que estudar, porque a educação é que podia transformar a minha vida. E o conhecimento é poder, né? Eu acho que o conhecimento é algo extraordinário. Uma pessoa que tem conhecimento, ela tem muito mais acesso. Eu sempre fui autodidata. Eu aprendi, eu falo várias línguas, todas elas eu aprendi sozinho. Incrível isso. Eu nunca fui para uma escola de inglês, de francês, de italiano. Até hoje, eu falo, eu vou aprender uma nova língua e eu vou sozinho. Por quê? Porque eu sou obstinado. Você é obstinado mesmo. Eu tenho lhe acompanhado. Eu falo 4, 5 horas daquela língua. Na minha casa, todo mundo tem que aprender. Porque quando eu estou estudando, a pessoa fala comigo em português, eu respondo na língua que eu estou aprendendo. Então, o que eu queria te perguntar quanto a isso? Nós vivemos numa sociedade onde o garoto que está na escola, para ele ser o galanzinho, para ele encantar as meninas, ele tem que ser o que brinca, o que faz mais bagunça. E eu me lembro que um dia, eu era assim, mas um dia uma professora para mim falou assim: meu filho, você é muito inteligente, vou te falar uma coisa. Sabe esses meninos que você está chamando de CDF? No nosso tempo era CDF, né? Hoje é nerd. Uhum. Ela disse assim: daqui a um tempo esses camaradas vão ser o seu chefe. E eu parei ali, eu falei: não, ele não vai ser meu chefe. Não vou deixar, não. E eu me lembro que ali eu comecei a entender que eu precisava fazer alguma coisa. E eu não sabia muito bem o quê. Quando eu descobri que eu tinha essa facilidade para línguas, eu comecei de maneira compulsiva a estudar e ler. Até hoje, eu me lembro que quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu falei para Deus, eu falei assim: eu vou me tornar um leitor voraz. Então, eu leio de tudo que você imagina, de sociologia, filosofia, história, biologia. Eu leio qualquer coisa que cai na minha mão, né? Sem contar a Bíblia e os livros teológicos. Mas isso fez com que eu, ao longo da vida, eu tivesse sempre um valor agregado que muitos outros não tinham. Uhum. Então, me fala um pouco disso, porque hoje tem muita gente que estuda. Mas como é que você tem aquele plus, assim? Como é que você tem aquele algo mais? Eu também tive que ser autodidata, né? Eu sempre estudei, antes de responder essa pergunta, eu vou concluir, sempre estudei muito, né? Primeiro eu fiz Direito, depois fiz letras, aí depois montei uma empresa de cobrança, não deu certo, quebrou, né? Porque eu costumo dizer que na garupa do sucesso cavalga sempre fracasso, fracassei e disse: agora, aí eu vou ser juiz federal. Aí tracei uma meta de estudar 3 anos, 6 horas por dia, porque eu queria ser juiz federal. E aí durante 2 anos eu estudei 6 horas por dia. Aí alguém pode perguntar: mas como estudar 6 horas por dia? E no dia que você ficava doente ou tinha algum problema, aí eu tinha que pagar as outras horas no dia seguinte. Uau. As horas que eu deixei de estudar, tinha que pagar, né? As 6 e mais, ou senão dividir em 2 partes. E aí com 2 anos eu vi o programa 3 vezes. 3 vezes. 2 anos eu consegui ver o programa 3 vezes. Estudou tudo? Estudei tudo. Aí não tinha. Comecei a reprovar aí nos concursos durante a trajetória, depois comecei a passar e passei em vários. Aí fui juiz quase 2 anos, depois fiquei
lá em Recife. Então, além de tudo, é juiz também. Fui juiz federal. E aí pedi exoneração porque eu comecei e fiquei 2 anos na capital. Mas quando o titular da vara voltasse, porque você assume como substituto, Sim. eu tinha que ir morar no interior. E eu não queria, porque eu tenho outros projetos. Eu queria ser professor da universidade, queria fazer mestrado, doutorado, como de fato fiz depois. Queria empreender, montar um cursinho. E aí eu pedi exoneração. Quer dizer, o povo ficou louco, né? A turma fala, tá maluco, né? Um cara com um emprego desse, né? Só que o empreendedor, né? Eu era um juiz empreendedor, já tinha mentalidade empreendedora. O juiz, o empreendedor, ele também não pode ser burro. Eu pedi exoneração depois de passar no outro concurso para o procurador do Ministério Público da União, que não precisava ir para o interior. E aí lá eu consegui ser professor da universidade, fazer concurso para a Universidade Federal, consegui fazer mestrado, doutorado e montar o primeiro empreendimento que foi embrião da universidade, que foi o Birô Jurídico. Curso para concurso que era só eu que ensinava. E aí eu chego à sua pergunta. Além de eu ser autodidata, todos nós sabemos que o conhecimento é riqueza. Nesse meu livro, 12 Chaves para a Criação de Riqueza, eu trato das 8 tipos de riquezas. Eu trato da riqueza. E muita gente vive lutando pela riqueza material e financeira. Quando na realidade tem tantas riquezas mais importantes na vida da gente, como a saúde. Imagine agora, nessa pandemia, se você não tiver saúde, né? A riqueza familiar, família é uma grande riqueza. A riqueza espiritual, né? Que é outra grande riqueza. Jesus mesmo disse, né, que a gente deveria acumular não somente tesouros na terra, mas onde a traça e a ferrugem corroem, mas tesouros nos céus. Quer dizer, porque existem coisas que são eternas, né? Exatamente. Ou seja, o seu relacionamento, e o Janquet tem uma família muito bonita, né? Quer dizer, o que adianta Graças você a ter Deus. tudo e se você não tivesse filhos que te honram, né, que são um legado para o mundo, né, numa mulher que te apoia? Quer dizer, tem muita gente que tem dinheiro, mas que a vida está destruída. E Exatamente. A verdadeira riqueza é aquela riqueza que não é quantificada na conta bancária. Exatamente o que você diz, porque a riqueza mais importante não é aquela que você toca, não é o dinheiro, é a que você sente, né? Você sente. Então a família é o network, relacionamentos de amigos, relacionamento de qualidade, é a razão de viver, o propósito de vida, a causa da sua existência. Isso é também riqueza. Eu sou uma pessoa de propósito, isso para mim é uma riqueza, né? Eu tenho muitos propósitos e estou realizando vários deles. E tem o conhecimento também, que eu já falo sobre ele, tem a riqueza financeira e a riqueza da reputação. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter muita coisa se você também não tiver fama, né? reputação. A reputação que eu estou falando é a respeitabilidade. Porque tem gente famosa que não tem reputação. Exatamente. Então, sobre essa riqueza do conhecimento, eu acho uma das mais importantes. Principalmente hoje. Sempre foi importante, mas hoje muito mais. Porque nós vivemos na sociedade do conhecimento, onde o conhecimento é muito mais importante que os recursos materiais como fator de desenvolvimento humano considerado instrumento de poder. Conhecimento hoje é poder. E é a coisa mais barata do mundo. Está tudo posto na internet. Já dizia Benjamin Franklin, se você acha que o conhecimento é caro, imagine a ignorância. Meu Deus. Ele ensinava também que você tem que se preparar, meu amigo. Não, e hoje está tudo na ponta da mão, né? Eu li certa vez que o Bill Clinton, quando era o presidente americano, ele era o cara mais poderoso do mundo. Mas se comparar o que ele tinha de acesso a conhecimento por conta de computadores com um menino de 15 anos com seu celular, hoje, um menino com um celular na mão tem tanto acesso quanto um presidente americano. Ou seja, o conhecimento se multiplicou, né? Muito mais. E hoje você tem acesso. Exatamente. Exatamente. Já dizia Benjamin Franklin que você tem que se preparar. E o primeiro conselho que eu dou para os jovens, para as pessoas que querem construir algo na vida é prepare-se, adquira conhecimento, porque é uma riqueza que você adquire outras riquezas. Essa é a primeira chave de todas que eu acho. E o conhecimento. Eu queria te fazer uma pergunta, porque tem aquele ditado que diz, né, quem chega antes bebe água limpa, né? Como que você entende também esse discernimento? Como isso pode se tornar algo na vida de alguém? É inato, ou a pessoa ela pode caminhar? Porque não adianta nada você ter um conhecimento em milhares de coisas e você não ter o conhecimento específico para a sua área, para você ter
algo que diferencie, né? Perfeito. Eu não estou falando aqui de conhecimento acadêmico, embora eu tive a oportunidade de ter, você E é também importante teve. também. Eu sou mestre, sou doutor, me formei em duas graduações, né? Fiz vários MBAs, eu tenho conhecimento acadêmico. E tenho muito orgulho disso. Mas eu estou falando aqui de conhecimento específico sobre aquilo que você quer montar. Se você quer montar um empreendimento, você tem que procurar saber tudo sobre o produto que você vai oferecer, ou sobre o serviço, sobre os concorrentes, sobre a clientela, sobre a demanda, sobre o mercado e atividades correlatas àquilo, né? Porque tem muita gente que fica angariando conhecimento de todo tipo de conhecimento e não aplica, né? Não aplica. Nós vivemos na sociedade do conhecimento e conhecimento continuado. A gente tem estudo continuado. A gente tem que estar estudando sempre. Porque já dizia Alvin Toffler o seguinte, que os analfabetos de hoje não são aqueles que não sabem mais ler e escrever. São aqueles que não sabem desaprender para aprender o que interessa, para reaprender. Então a gente tem que estar sempre estudando, esquecendo aquilo que tornou-se obsoleto e aprendendo aquilo que interessa, né? Mas além de aprender, né, aquilo que interessa, e às vezes muito mais coisa, porque o conhecimento sempre é bom, você tem que aplicar o conhecimento, tem que procurar aplicar, praticar o conhecimento naquilo que você interessa. Porque se é conhecimento demais e não aplica, você fica com a cabeça obesa de conhecimento, né, intoxicada de conhecimento, e só serve para quê? Para filosofar em mesa de bar, para mostrar que tem erudição, mas aquele cara tem tanto conhecimento, mas não fez nada na vida. Não aplica nada, nenhum conhecimento. Então é importante adquirir muito conhecimento, mas é importante adquirir muito mais sobre aquilo que interessa na sua vida. E antes disso, você tem que entender o seu propósito, né? Porque se você entende o seu propósito, na hora que você enfrentar a dificuldade, você não desiste dele porque ele não está dando certo. Porque tem gente que dá tiro para tudo quanto é lado, né? Começa a fazer uma coisa, não dá certo, já muda para outra. E, na verdade, se você analisar a vida dos homens bem-sucedidos, todos eles já passaram por algum tipo de bancarrota, não é? Eu me lembro que quando eu me casei, meu sogro me deu 2 livros, que na verdade eram um só e depois foram transformados em 2, que é A Lei do Triunfo. Eu li A Lei do Triunfo. Eu li um dos livros que 10 transformou a minha vida. Então, e ele falou, isso vai mudar a sua vida. E mudou a minha vida, porque... Napoleão Hill, que escreveu muitos outros também, né? Mas 48 Leis do Poder, de Robert Greene, a força também. Do pensamento positivo e tal. Eu li vários livros que mudaram a minha vida, e esse foi um deles. Porque ali você percebe claramente que existem princípios como obstinação, ele fala muito de vendedores, né? Que como o cara vai lá e consegue vender. Então, o que eu penso? Se você conhece o seu propósito, você vai se equipar para que ele seja realizado. Eu, quando, diferentemente de você, né, eu sou um pastor, não sou empresário, quando eu me converti, eu estava no 3º ano de engenharia civil, e eu cheguei para minha esposa, na Lília, né, na época namorada, e o pai dela era um homem rico, né, um industrial, e eu falei para ela, você está disposto a casar com um homem pobre? Porque pastor é pobre. E ela disse para mim assim, eu estou disposto a casar com você. Se a gente vai ser pobre ou não, isso o futuro vai mostrar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque na minha cabeça eu tinha convicção de que eu tinha aberto mão de algo que iria me dar condições de crescer financeiramente em troca de algo que era espiritual. Então eu tinha muita paixão por aquele chamado, mas o que eu percebi na minha vida é que, a despeito de todas as lutas que eu passei, eu prosperei. E eu aprendi com isso, Janqui, que não importa o que você faça, se você for excelente e obstinado e contar com a graça de Deus também, porque isso é importante, você vai prosperar, não importa qual seja a sua atividade. E uma das grandes chaves que você... ouve aí o que esse homem tem para dizer. Uma das grandes chaves que você utilizou para prosperar foi o conhecimento. Primeiro, você foi um autodidata, sempre estudou muito, inclusive línguas, né? Você é uma pessoa que fala vários idiomas. Mas eu tenho visto e ouvido você, e tenho visto o seu leque de conhecimentos. Você é uma pessoa de muita bagagem. Então, isso ajudou você e muito a prosperar. Mas eu queria tocar em dois assuntos que você falou. Primeiro, propósito. Segundo, questão de riqueza, né? Questão que você disse que se a sua esposa ia casar com uma pessoa pobre.
Sobre propósito, as pessoas me perguntam, Janguier, quais são os seus propósitos? E como adquirir, como saber qual é o propósito? Essa é a pergunta de $1 milhão. Todo mundo me pergunta. Mas eu respondo o seguinte, para você descobrir o seu propósito, ou os seus propósitos de vida, primeiro você tem que descobrir o seu dom ou os seus dons. Todo mundo nasce com um dom ou com dons. Quais são os dons das pessoas? É aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele faz mais fácil, aquilo que ele faz melhor. Entendeu? Então procure fazer aquilo que você gosta de fazer. Aquilo são dons, e que você é bom e que faz bem feito, porque sempre alguém faz algo melhor do que os outros. Quando você descobre o que você é bom, o que você gosta de fazer, aí você pode definir o seu propósito com base nos seus dons. Perfeitamente. Né? Por exemplo, Warren Buffett. Warren Buffett tinha um dom extraordinário de cálculos, para investir, de matemática, ele era bom naquilo, né? Tony Robbins, por exemplo. Tony Robbins, desde alunos, você conhece Tony Robbins? Todo mundo conhece Tony Robbins. Desde aluno da universidade, ele devorava livros de psicologia. As pessoas que tinham algum problema, ia trocar ideias com ele e ele aconselhava as pessoas. Ele tinha aquele dom. Aí, com base nos seus dons, você pode definir os seus propósitos. Por exemplo, qual é o propósito de um motorista de ônibus que está dirigindo um ônibus de crianças que vai para a escola? É simplesmente dirigir? Não. É educar as crianças para transformar a vida das crianças, da família e do Brasil. Estou falando aqui no Brasil. E sobre propósito, eu gosto de citar esse caso aqui, que certa vez John Kennedy chegou no Cabo Carnaveral para visitar, né? E a primeira pessoa que ele encontrou era uma pessoa varrendo o saguão lá do Cape Canaveral. E perguntou para ele o que é que ele estava fazendo ali. Ele disse, estou aqui ajudando a levar o primeiro homem à Lua. Uau! Verdade, isso era um homem de propósito. Claro que ele estava ajudando. Não era apenas lavando, limpando. Então, tudo tem uma interpretação que deve ser uma interpretação sistemática, extensiva, e não apenas literal, né? Então, quando você descobre os seus dons, define os seus propósitos para impactar a vida das pessoas, porque propósito é para impactar a vida das pessoas. A riqueza de propósito, a gente veio aqui para deixar legados, para ajudar esse mundo, transformar esse mundo, e para aquelas pessoas que não têm paixão nenhuma, você acha que elas não têm paixão porque elas não descobriram o propósito? Exatamente. Elas não têm paixão, elas não têm paixão porque não descobriram, mas toda pessoa gosta de algo. Toda pessoa é boa em alguma coisa, é boa em alguma coisa. É porque ela não pesquisou para saber aquilo que ela gosta de fazer. E qual é o valor, né, que você entende de conexões com pessoas? Porque tudo na vida que a gente recebe para o outro. Eu sempre costumo dizer, se você não gosta de problema, você jamais vai ser uma pessoa próspera, porque você prospera quando você resolve problemas. Né? O médico, ele resolve problemas de saúde, o advogado, problemas de justiça, não é? O pastor, problemas espirituais. Quer dizer, nós não podemos nos eximir, né, das pessoas, dos problemas e das demandas, porque é isso que vai abrir portas, conexões. Então, porque eu me lembro de, na escola, tinha aquele geninho nerd, né, que só ficava ali, mas o cara não conversava com ninguém. E via de regra, você vê que o indivíduo que prosperou, né, depois da vida acadêmica é aquele indivíduo que tem amigos, que, não é? Exatamente. Eu me lembro que um dia eu estava diante do Sérgio Mota, na época ele era ministro, o homem mais poderoso do Brasil, né? E ele chegou, o Serjão, né? Eu falei, ministro, conta aí. Lembro dele. Conta aí, o que é que você tem que todo mundo fala que quem manda no Brasil é você? Ele disse assim, Pozella, vou te dizer uma coisa, quando o Fernando Henrique não era ninguém, eu subia nos postes por causa dele. Lealdade. Então eu quero te dizer uma coisa, eu sou leal a ele. É ele quem manda aqui. Eu estou lá fazendo o que ele não pode fazer. E eu estou aqui por causa dele. Eu olhei para aquele camarada e falei, estou aprendendo uma lição aqui. Lealdade e conexões. Porque o Fernando Henrique, quando ele se tornou alguém, ele levou o cara próximo dele. Porque fidelidade é muito difícil também. Então, fala para mim da importância. Você falou de conhecimento, você falou de propósito, e
como isso se encaixa no indivíduo ser alguém que se relaciona com gente importante, que vai levá-lo mais à distância? Em primeiro lugar, o próspero, né? A pessoa de sucesso tem que ser um resolvedor de problemas, como você disse. Até as startups, empresas que são criadas, ela tem que resolver uma dor. É isso. Se você cria algo e não tem uma dor para resolver, essa empresa ou essa startup não vai ter sucesso nem prosperidade. Então, o indivíduo tem que ser uma pessoa que vise sempre estar ajudando o ser humano, né? Principalmente nessa sociedade tecnológica, tecnotrônica e disruptiva, onde as coisas acontecem e mudam muito rapidamente. Então eu acho que a pessoa, para ser próspera, para ter sucesso e para angariar riqueza financeira, essa pessoa tem que ser um resolvedor de problemas, uma obstinada resolvedora de problemas. Problemas, principalmente problemas que afetam o ser humano, né? Mas voltando ao assunto do propósito, só para concluir, você descobre o seu dom, define o seu propósito. Agora, você tem que viver de acordo com valores. Você falou em valor aí também. Com valores. Você não pode passar por cima de certos valores. Aí você pode perguntar, e quais são os seus valores? Aí eu tenho números. Quer dizer, não é a qualquer custo, né? Não é a qualquer custo. Tem que viver o propósito e exercer o dom de acordo com os seus valores. Primeiro, viver sempre com fé e esperança, fé em Deus e esperança. Procurar ter uma situação, são meus valores, financeira confortáveis para mim e para minha família. Procurar ter uma saúde física e mental, né, para você poder curtir. Você tem que ser grato, é um valor também. Gratidão inicialmente a Deus, depois aos seus familiares, depois aos seus colaboradores, depois às pessoas que lhe ajudam, exatamente aí, voltando ao que a gente estava falando. Você tem que ser uma pessoa humilde, né? Porque quando você conquista a coisa, a humildade tem que ser um princípio. E humildade não é você baixar as calças, não. Humildade tem limite, né? E o limite da humildade começa quando você respeita os direitos das pessoas, mas exige que elas respeitem também os seus direitos, né? Então, viver em observância aos princípios e preceitos e valores transcendentais para uma vida humana digna, ou seja, viver com ética, honestidade, probidade, integridade. Então eu tenho elencado lá pelo menos 20 e tantos valores, que você não pode passar por cima daqueles valores. Quando você estiver exercendo o seu dom e também os seus propósitos. Eu, por exemplo, tenho vários institutos. O Instituto Êxito, que eu já lhe convidei, o Instituto Janguier Diniz, que faz parte de um dos meus propósitos de ajudar as pessoas. O Instituto Janguier Diniz, eu dou bolsa de estudos para todo mundo lá da minha cidade que não pode pagar. Já o Instituto Êxito é para ajudar as pessoas a terem mentalidade empreendedora. Eu estou sempre lembrando dos meus valores também. Quais são os meus valores? Para eu não passar por cima desses valores. E você falou sobre espiritualidade. Nós estamos vivendo hoje num tempo em que as pessoas cada vez mais estão se livrando, né, desses princípios espirituais. E se o homem não tem temor a alguém que está acima dele, por que eu vou obedecer, né, uma lei moral se não existe nada? Então, aí a substituição natural é o que o Nietzsche falou, né? O Nietzsche, ele que trouxe, né, aquela visão do Deus que está morto, né? O que ele disse? Embora ele tenha uma historinha que ele conta, não sei se você já ouviu falar do homem louco. O homem louco chega numa praça e aí ele começa a gritar: Deus morreu, Deus está morto, Deus está morto, Deus está morto. E todo mundo fala: o que é isso, né? E ele começa a gritar. E de repente ele vira assim: ele está morto. E quem matou fomos nós. E em seguida ele vem e profetiza que o século XX, porque ele morreu exatamente no ano de 1900, né? O século XX seria o século mais sangrento de todos. Sem saber, ele profetizou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, todas as revoluções. Os maiores filósofos da humanidade. Né? O que ele falou? Então, em seguida, ele vem e fala do super-homem. Então, se não existe um Deus, se não existe um ser, né, que tem princípios éticos, morais, a quem eu tenho que obedecer, o que acontece? Então eu me torno um super-homem em que eu posso fazer o que eu quiser
e eu posso tomar aquilo que eu desejo, mesmo que para isso eu tenha que passar por cima de alguém que é mais fraco. Então, esse é o século que nós estamos vivendo. As pessoas estão destruindo umas às outras e não estão percebendo que, na verdade, estão destruindo a si mesmas, porque o temor a Deus, como diz Provérbios, é o princípio da sabedoria. Então é muito bacana ver um homem como você, que, teoricamente, né, aos olhos da grande maioria, não precisaria de Deus, porque você se realizou. Mas você tem essa compreensão e esse entendimento que existem coisas que são mais importantes do que aquilo que você, né, simplesmente conquistou pela força do seu trabalho. Eu não sou estudioso da Bíblia, claro, né, mas leio a Bíblia. Inclusive tem uma pesquisa que eu vi recentemente que diz que quando você lê a Bíblia, uma pesquisa lá nos Estados Unidos, não sei se você viu, quando você lê a Bíblia de 4 a 5 vezes por semana, 50% de vários problemas seus diminui. Problema com alcoolismo, problema com relacionamento familiar, problema com depressão. Procure ver isso aí. Eu estava olhando. Eu vou pesquisar. Achei super interessante. Mas sobre esse assunto, eu trato disso quando as pessoas me perguntam: Janguier, você tem sorte? Eu falei: sorte não existe. Eu falo: sorte não existe. Porque eu digo que sorte é a conjugação de uma série de elementos: de conhecimento, habilidades, competência, determinação, disciplina, persistência, perseverança, foco, compromisso com aquilo que você quer alcançar, né? Compromisso e, sobretudo, iluminação divina. E quando eu falo de iluminação divina, eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando de você ter fé num Criador, uma inteligência infinita, pessoal, né? Numa idilidade maior, um ser supremo, ter respeito, ter fé, acreditar, né? Ter temor. E também procurar fazer a coisa certa. Porque não adianta dizer: eu tenho fé e ficar fazendo as coisas erradas aí, né? Procurar fazer as coisas certas para poder dormir, né? E eu digo que... E tenho isso eu tenho usado da minha vida. Porque tudo eu procuro fazer com fé em Deus, fé em mim, mas fé sobretudo em Deus. Porque com fé tudo é possível. Sem fé, nada é possível, né? Agora também não basta ter fé, porque fé é uma atitude, tem que ser atitude ativa. Eu digo que fé é um vetor positivo. Exatamente. Porque que te leva para um propósito, né? Na matemática, o vetor é aquela força dirigida, né? Então, fé é isso. Fé não é só um assentimento mental, eu acredito. Não, fé é: eu vou fazer. E tem que agir, porque Deus disse... Você vai me levar lá. Deus disse: faça a sua parte que eu faço a minha. Então não adianta você ter fé e ficar esperando em casa, sem sair, sem estudar, sem trabalhar. Não. Você faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. Então eu sou uma pessoa de muita fé, uma pessoa... sou católico, respeito todas as demais religiões, oro de manhã e à noite, vou à igreja, não vou sempre, mas vou quando posso, e procuro fazer a coisa certa, tenho temor a Deus. Então eu acho que eu sou uma pessoa espiritualizada, respeito, com certeza, altamente espiritualizado, porque a espiritualidade, na minha ótica, também é uma grande riqueza e uma das mais importantes. Agora, Janguier, vamos mudar um pouquinho essa coisa da sua prosa. Eu queria te perguntar o seguinte: você pode dizer que não é inteligente, mas é uma pessoa brilhante, é uma pessoa, né, especial. Eu acho até que a dureza da vida, mais esforçado, da vida, eu acho que prepara o indivíduo. Uhum. Eu acho que existem muitos filhos de pessoas vencedoras que se tornam fracos porque não tiveram que lutar por nada. Tudo veio de mão beijada. Eu queria perguntar duas coisas. Como é que você fez para que os seus filhos, né, que não tiveram a dificuldade que você teve, que eles possam ter esse mesmo drive, né, que é essa mesma paixão, essa mesma visão? Primeiro, que eu sempre procurei ensinar para ele os valores que eu aprendi, né, ao longo da minha vida. Aprendi com meu pai. Você tem quantos filhos? 3 filhos. Tenho um advogado, está terminando o mestrado agora. Tenho uma filha que mora na França, fazendo mestrado lá, com 22 anos. E tem uma que eu deixei que está na Filadélfia. Deixei, né, na Filadélfia. Fez 19 anos agora. Ficou lá chorosa, mas já está superando. Então eu aprendi a passar os valores que eu aprendi, não só com meu pai, mas
com os meus modelos, com os paradigmas da minha vida, né? Com meu tio, que estudava muito, com meu pai, que me ensinava a trabalhar e a cumprir com a palavra, com minha mãe, que era uma pessoa altamente amorosa com os seres humanos. Nunca vi uma pessoa para dar tanto amor assim como a minha mãe. E outros valores, né? Os valores da disciplina, os valores da determinação, os valores do compromisso com as coisas. Então, eu sempre procurei ensiná-los isso, e graças a Deus tem dado certo, né? E mostrar para eles também o valor do dinheiro, porque dinheiro não aguenta desaforo. Porque agora, eu, por exemplo, não vou dizer que passei fome, mas passei necessidade. Eu, quando estava na casa dos meus pais, sempre tive o feijão, o arroz, mas às vezes não tinha carne. Aí tinha o ovo, né? No café da manhã, por exemplo, não tinha café, mas tinha o capim-santo que a minha mãe ia cortar. Eu me lembro aquela torceira de capim-santo, ia lá porque não tinha o café, mas tinha. Ela cortava o capim-santo, fazia aquele chá muito delicioso e fazia o pão caseiro. Meu café durante muitos anos foi o capim-santo com pão caseiro. Hoje, porque meus filhos nasceram com um pai que já construiu coisas, eu mostro a eles o dinheiro, a importância do dinheiro, o valor do dinheiro. Tanto é que eles têm uma mesada estipulada, tanto no cartão, se passar, já desconta do mês que vem, para poder aprender a construir o próprio patrimônio, né? Tem um limite, né? Porque dinheiro não aguenta desaforo, né? Você sabe que dinheiro... Claro que você, quando conquista dinheiro, eu ensino isso, você tem que usufruir, porém usufruir sem ostentação e com moderação. Tem que usufruir porque caixão não tem gaveta, você não vai levar. Você não vai levar para lá. Mas também não pode ostentar, porque dinheiro não aguenta desaforo e dinheiro é igual cristal, né? Quanto mais brilhoso, mais frágil. Então você tem que ensinar. Eu tenho ensinado isso aos meus filhos e tem dado muito certo. Tem uma parábola na Bíblia que eu gosto muito, que é a parábola dos talentos. E ali o contexto é literalmente financeiro, porque talento era uma medida de 50 quilos, né, de prata e tal. Então, Jesus conta que um homem se ausentou e ele chegou para um dos seus servos e deu 5 talentos. Para o outro ele deu 2 e para o outro ele deu 1. Quando ele volta, e ele diz, vocês vão administrar, façam o que vocês quiserem, mas depois vocês vão me prestar conta. Quando ele volta, o que tinha 5 trabalhou bem e falou, olha aqui, meu senhor, o senhor me deu 5, toma os teus 5 e mais 5. O outro que recebeu 2, ele falou, senhor, o senhor me deu 2, toma os seus 2 e eu te dou mais 2. O que recebeu 1, ele enterrou. E aí ele disse assim, olha, eu fiquei com medo de perder porque o senhor é severo. E o senhor colhe onde não plantou. Aí o senhor fala assim, eu sou severo? Você poderia pelo menos ter colocado no banco para render juros. Olha que coisa, Jesus está falando disso há 2000 anos atrás. E aí ele diz, aquele que recebeu 5 vai receber mais 5. O que recebeu 2, mais 2. Você que recebeu 1, até o que você tem, eu vou te tirar. E ali, na verdade, tem várias lições ali. Dentre elas, é que nem todo mundo recebe o mesmo tanto, né? É o que você falou, tem gente que tem mais talento que outras. Então, a possibilidade de uma pessoa que tem um repertório muito maior de ir longe é muito maior. Uhum. Mas o que ali estava sendo cobrado, e o próprio Deus está nos ensinando, né? Que um talento que é recebido e que ele não é utilizado, ele vai ser cobrado. E eu queria te perguntar o seguinte, porque muita gente fala para mim, mas eu não sou essa pessoa brilhante, eu nunca vou ficar rico. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, dividida em 2. Prosperidade necessariamente não é riqueza. Nem todo mundo vai ser o Janguier Diniz. Entendeu? Bilionários são poucos os que vão chegar a isso. Mas existe uma possibilidade de um indivíduo prosperar na medida do que ele recebeu, não tem? Mas é óbvio. E que esse princípio tem que nortear a pessoa, porque ela não pode se achar uma fracassada. Porque hoje, com esse negócio de mídia, se o cara não for Neymar, ele acha que ele é um
péssimo, ele não existe, entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Você é um homem muito próspero. Você não é bilionário, mas é um homem muito próspero. Próspero na sua profissão, próspero naquilo que você ensina, naquilo que você prega. E é um dos mais prósperos que eu conheço. Mais respeitado, que eu tenho muito respeito. Você e muita gente lhe admira. Muito Isso obrigado. É prosperidade. Prosperidade não é só riqueza financeira. Isso, é isso que eu queria que E você em relação ao talento, só talento não basta. Tem gente que tem o mesmo talento, ou até mais, né? Aquele que recebeu 5 talentos de Jesus poderia ter enterrado também, e o que recebeu 1 poderia ter duplicado. Então depende da pessoa, depende da mentalidade da pessoa. Eu costumo dizer que tudo é mentalidade. Só talento não basta. Às vezes quem tem talento, inteligência, pode ser sobrepujado pelo esforço, porque quem se esforça mais. Porque eu acho que fora do esforço obstinado não existe talento. Se você tem o talento, o outro não tem, se você trabalha igual o que não tem, pelo menos igual, aí você vai se destacar. Mas se o outro trabalha muito mais, se o outro se destaca muito, se dedica muito mais, esse outro pode ter muito mais sucesso e prosperidade, embora o sucesso e a prosperidade seja muito subjetivo. O sucesso para um é uma coisa, sucesso para outro é outra coisa. Então, você falou uma coisa que eu gostei muito, queria que você desenvolvesse mais, porque o indivíduo ser bem-sucedido é ele cumprir o seu propósito. Né? Eu estou numa atividade que não é fazer dinheiro. O meu sucesso foi eu tocar a vida das pessoas. Eu comecei essa igreja do nada. Hoje são milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. Então, eu cumpri o propósito. Estou cumprindo o propósito que Deus tem para mim. Porque você tinha o dom, né? Lembra? Aquilo que nós falamos. Exatamente. Mas, por outro lado, Janquier, onde existe o sucesso, mesmo que a pessoa não vá ficar rica, ela tem que ter o suficiente para prover, para sobejar, porque o dinheiro, ele na verdade é um acesso, né? Ele é uma ferramenta que te permite ir mais longe, né? Dinheiro é uma bênção e um instrumento de transformação. Isso. Não adianta uma pessoa ser um ser humano ser uma pessoa próspera e também passar necessidade em casa, com seus filhos, não ter, por exemplo, gerar revolta, né? Revolta. Aí não. Eu acho que eu falo dos 8 tipos de riqueza, né? Eu falo da riqueza da saúde, da riqueza de conhecimento, da familiar, da espiritual, da riqueza financeira. Aí tem muita gente que tem muito dinheiro, riqueza financeira, mas não tem uma família estruturada, não tem uma saúde física e mental boa. Esse cara é um fracassado. Daí a importância da harmonização, da harmonia entre esses diversos tipos de riqueza. Assim, a gente pode transmudar e pode levar também para a prosperidade, para o sucesso. Você é uma pessoa próspera naquilo que você faz, você aumentou para muita gente, mas você precisa de uma situação financeira confortável para poder seguir nesse seu projeto de mentorar. Inclusive para ter acesso, né? Porque você sempre vai falar para as pessoas que estão nesse nível. Exatamente. Porque se você fosse uma pessoa próspera espiritualmente e não vivesse bem financeiramente, você seria um fracassado. Essa é a minha ótica. E você não é um fracassado. Não, e tem o seguinte, muitas pessoas no Brasil, eu vejo aqui 2 extremos. Você tem aqueles que valorizam o sucesso financeiro como o final de tudo, né, o suprassumo da vida, mas você tem também, por conta dessa cultura, né, principalmente da Igreja Católica, em que a pobreza é a virtude e o dinheiro é o problema, é diferente que você vai para os Estados Unidos, você sabe que lá o camarada, aqui no Brasil, se o camarada enriqueceu, ou ele roubou, aos olhos da grande maioria, ou então é porque ele herdou. Nos Estados Unidos, você vê que o cara que ele se destaca, ele é inspiração. O empreendedor lá, o empresário de sucesso é inspiração. Aqui no Brasil, infelizmente, o empreendedor, o empresário de sucesso que conquistou riqueza, mesmo de forma ética, honesta, que tem muitos, né? Tem alguns não, mas tem muitos. Aos olhos das pessoas de mentalidade pobre, porque eu chamo de pessoas de mentalidade pobre, essas pessoas são desonestas. E aí eu quero dizer o que eu ia falar inicialmente sobre a questão da programação mental.
Para você conquistar a riqueza financeira, e agora vamos nos fixar na riqueza financeira, embora ela tenha que ser uma consequência de uma causa e não o fim maior, a riqueza financeira não pode ser o fim maior, mas para a pessoa conquistar a riqueza financeira, que também é uma bênção, é um instrumento de transformação de vidas também, né? De realização, de liberdade, a pessoa, em primeiro lugar, tem que se sentir merecedora da riqueza. Isso é o que o judeu tem. Isso, o judeu tem demais. O judeu ele sabe que o dinheiro não é uma maldição, é uma bênção. É isso que eu quero falar. Tem que se sentir merecedor, tem que saber que aquilo é uma bênção e tem que se sentir digno para ganhar dinheiro. E achar que aquelas pessoas que ganham e que têm são dignas também. E tem que ser responsável também para entender que tudo que Deus nos dá, ou mesmo que nós conquistamos, é para transformar o ambiente. Você pega os americanos, a Fundação Rockefeller, o que o cara fez? Ele investiu em quê? Educação. O que o Janguier está fazendo? Projetos sociais. Por quê? Porque você tem um reconhecimento de que você recebeu muito, mas aquele a quem muito é dado, muito é cobrado também. Pois é. Além de se sentir merecedor, a pessoa tem que se programar mentalmente para isso. Porque quem não tem programação mental e quem não se sente merecedor e acha que o dinheiro é ruim, é feio, é chulo, liga dinheiro à desonestidade, essa pessoa nunca vai conquistar dinheiro. Porque você nunca vai conseguir algo que você abomina. Isso é uma lição de qualquer livro de autoajuda, entendeu? Para conquistar riqueza, sinta-se digno, sinta-se merecedor e programe-se mentalmente para isso. E eu vou citar um exemplo, que eu sempre me senti digno de conquistar as coisas, eu sempre tive essa programação mental, inclusive quando eu comecei a namorar com minha mulher, eu tinha 22, ia fazer 23 anos, e aí ela em Rondônia, eu fui de férias lá que meus pais moravam lá, eu estudava em Recife, conforme eu contei, e aí me formei, aí fui para lá, conheci minha esposa no carnaval, no baile de carnaval, ela tinha 16 anos, estou junto com ela até hoje, e aí eu fui conhecer a mãe dela, isso com poucos dias de namoro. Aí eu deitei no sofá, uma casa modesta, mas muito bem arrumadinha, deitei no sofá lá, botei o pé em cima do sofá e disse: Dona Orlandina, a senhora pode confiar em mim, pode confiar sua filha em mim, porque você é uma pessoa de muito sucesso e muito rica. Eu nem sabia como é que eu iria conquistar riqueza. Só que eu tinha uma autoconfiança muito alta, autoestima altamente elevada, e tinha vontade, a garra, e já tinha aquela programação mental. Eu dizia, não sabia como, mas de alguma forma eu vou conquistar. E pode confiar em mim. Ou seja, eu já tinha programação mental quando eu tinha 22 anos de idade de que aquilo iria acontecer. E fui através da educação, né, e fui através do empreendedorismo e deu certo. Mas por que eu me sentia digno? Porque eu não achava que ser rico era feio, ou era desonesto. Agora, claro que ao longo da minha vida eu pautei tudo de acordo com os meus valores que eu aprendi com os meus mentores, com meu tio, com meu pai e com outras pessoas. Você é um mentor para mim. A gente tem que ter mentores, né? Sempre tem que ter mentores, aquelas pessoas que você possa modelar e possa aprender. É o tal do network, né? O network mais importante é de qualidade, não de quantidade. Não adianta você ter muitos amigos, até porque ninguém tem muitos amigos. Você tem que procurar aquelas pessoas que agregam coisas positivas para você, né? Então é importante você ter mentores e modelar essas pessoas. Isso que você está falando, gente, isso é tão importante. Eu costumo dizer, Janguier, que você tem duas maneiras de aprender na vida. Uma é através de mentores e outra através da dor. O mentor, ele te encurta caminhos, ele te aponta direções. Agora, é óbvio que você não vai escolher qualquer um, você tem que ter uma pessoa que tenha sucesso. Eu não quero aprender de alguém que não tenha vencido, entendeu? Então, essa visão da modelagem ela é muito interessante, e ela é uma visão, inclusive, bíblica. Jesus falou, fazei discípulos em todas as nações. E as pessoas, às vezes, não querem modelar a uma determinada pessoa porque ela também tem defeitos. Ora, meu pai tem muitos defeitos. Quem não tem? Meu pai bebia muito, meu pai era uma pessoa muito violenta. Mas essas partes defeituosas, essas partes negativas, eu não modelei. Mas também tinha muitas virtudes. Então você modela aquilo que vai enaltecer e engrandecer você. As
partes negativas você despreze, óbvio. Não tem ninguém perfeito, né, no mundo. Então, procure modelar aquilo que realmente deve ser modelado para que você possa ser uma pessoa melhor. Isso que eu falei, gente, porque às vezes a gente vê uma pessoa assim, né, que está num nível tão alto naquilo que ele se propôs, que você fala, não, isso não é para mim, eu jamais vou conseguir chegar lá. Mas talvez você não vire um bilionário, mas pode se tornar uma pessoa muito próspera, não importa o que você faça. Pode ser uma dona de casa que começa vendendo bolo, entendeu? Exatamente. Pode ser, sei lá, um pastor. Veja, eu imaginava que quando eu tivesse aberto mão da minha profissão como engenheiro civil, eu ia ser uma pessoa pobre. E olha, eu não corri atrás de dinheiro, mas Deus me abençoou. A igreja prosperou, foi crescendo, os próprios líderes chegavam para mim e diziam assim, nós precisamos te aumentar o salário. Mas como assim? Por quê? E vai crescer muito mais. Porque você é excelente no que você faz, porque você é fora da curva. Eu falava, é mesmo? E você sabe que foi com homens e pessoas, empresários importantes na minha vida que me levaram a mudar a minha cabeça. Né, eu tenho você deve conhecer o Alcides Parisotto, né, fundador do Atacadão, dono da Impar. Quer dizer, esse camarada, ele se converteu comigo, ele veio uma vez na igreja, na segunda vez que ele veio, ele falou, onde eu vou ser batizado? E ele acabou se tornando meu melhor amigo. São né? pessoas empreendedoras, de mentalidade, de crescimento e de riqueza. Com ele. E por falar em, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que eu lhe convidei para ser um dos conselheiros lá, nós criamos com o objetivo de ajudar os jovens, especialmente de escolas públicas, a empreender na vida e nos negócios. Porque eu digo sempre, ensino que antes de empreender nos negócios, antes de empreender num CNPJ, ou seja, antes de criar uma empresa, a pessoa tem que empreender no seu CPF. Tem que acreditar nela, né? Tem que ser uma pessoa obstinada e acreditar nela. Então, pessoal, se vocês são empreendedores e querem participar do Instituto Êxito, hoje nós já temos mais de 600 sócios. E para participar, basta gravar um curso, ou gravar uma mentoria, ou gravar uma palestra, um vídeo inspiracional para a gente levar para os jovens de escolas públicas. E aquelas pessoas que ainda não são empreendedoras empresariais ou da vida e queiram ter acesso a todos os cursos nossos lá, são gratuitos. Mais de 600 cursos sobre habilidades socioemocionais, habilidades técnicas, todos gratuitos. Só entrar no site www.institutoexito.com.br. www.institutoexito.com.br. Gente, vocês estão vendo aqui que coisa linda, né? Uma pessoa que entendeu que o propósito da vida dele não é só ganhar para si, mas também para transformar, né, a juventude. E o Brasil tem um grande potencial. E eu fico pensando, né? Desde quando eu sou jovem, as pessoas diziam que o Brasil é o país do futuro. Eu ainda continuo crendo nisso, mas precisava ter mais gente como o Janguier que realmente não só acredita, mas faz algo por isso, né? De mentalidade empreendedora que pense que através da educação e do empreendedorismo pode transformar o Brasil. O que a gente tem visto aí é que, infelizmente, os nossos governantes não dão o valor que a educação tem, porque para mudar um país e um mundo, né, você muda em primeiro lugar a educação. Segundo lugar, a educação. Terceiro lugar, a educação. E quarto lugar, o empreendedorismo. Porque é o empreendedorismo quem cria riqueza, renda, trabalhabilidade e empregabilidade. Governo não cria riqueza. Governo só gasta riqueza. Gasta o que arrecada do setor produtivo. Gasta o que arrecada dos empreendedores. Então precisa do empreendedorismo que crie riqueza e aí paga os impostos para que o governo use da melhor forma possível. Então, quando a gente tiver governantes com mentalidade empreendedora, especialmente da educação empreendedora, aí realmente o Brasil, que é o país do futuro, passa a ser o país do presente. Janguier, nosso tempo está chegando ao fim, mas antes eu queria que você trouxesse um pensamento, né, uma dica, um conselho que você pode dar para os nossos queridos aqui. E também fala das suas mídias, né, gente? O Janguier está se tornando aí um baita do influenciador. Estou até cansado de ver tanta live que ele está fazendo. Fala do seu Instagram. Pois é, o meu Instagram, Janguier Diniz, né, onde diariamente eu coloco mensagens inspiracionais, educativas, de empreendedorismo,
para tentar mudar o mindset das pessoas, a mentalidade, exatamente isso que eu estou dizendo. Todos os dias lá a gente bota 2, 3 mensagens inspiracionais. Estamos fazendo lives agora, trazendo vários empreendedores, inclusive você vai fazer comigo, tá próximo já a nossa, né? É dia 7, não é? Não. Eu nem me lembro o dia. E quando é? Eu fui convidado por ele, ele tá com um time aí de empreendedores do primeiro escalão, né? Dia 11. Dia 11. A gente vai falar lá sobre empreendedorismo, sobre educação, sobre os tipos de riqueza, especialmente a riqueza espiritual, né? A importância da riqueza financeira também. Mas o meu Instagram, Janguier Diniz, e o meu canal de YouTube também, Janguier Diniz, sempre com vídeos motivacionais e inspiracionais. Lá a gente não fica dançando na frente, não. A gente fica passando conhecimento e passando mensagem. Verdade. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui, eu gosto muito de falar de sonho, Lamartine, porque eu sou um sonhador, né? Mas eu quero dizer aqui que, pessoal, todo mundo tem que sonhar, e sonhar sonhos impossíveis. Porque só o impossível é digno de ser sonhado. O possível você colhe facilmente no solo fértil de cada dia. Já dizia o Walt Disney que é sempre divertido sonhar o impossível. E para chegar ao impossível, basta acreditar que é possível. Porque o impossível é feito de várias partes possíveis. Você vai realizando cada parte e um dia você vai chegar àquele impossível. Mas quando eu digo sonhos impossíveis, eu não estou falando de sonhos inexequíveis, irrealizáveis. Estou falando de sonhos grandes, sonhos grandiosos. Já dizia Jorge Paulo Lemos que sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Então, pessoal, você tem que sonhar grande. Queira ser Alexandre o Grande, que aos 33 anos conquistou o mundo. E na época não tinha nem internet nem antibiótico. 12 anos, né? Não queira ser Alexandre o Médio e jamais Alexandre o Pequeno. Agora, não basta sonhar e ter sonhos grandes. Você tem que transformar seu sonho num projeto de vida, num propósito de vida. Porque o sonho é apenas o primeiro passo. O sonho é apenas o mapa. E quando transformá-lo no propósito de vida, e aí muna-se das ferramentas. Comece a trabalhar com a cabeça. Seja determinado, porque a determinação é o toque de despertar para a vontade humana. Sem força de vontade você não chega lá. Então tem que ser determinado para despertar a vontade humana. Seja disciplinado, seja motivado. Nem sempre você vai estar motivado, por isso que precisa ser disciplinado. Nem sempre a gente está, né? Mas aí tem que acordar amanhã às 5 horas, é a disciplina, porque a motivação, né? Quando a motivação está dormindo, você... Sem disciplina. A disciplina tem que estar acordada, né? E seja compromissado com o seu sonho. E aí tenha certeza que a médio e longo prazo, eu não acho que vai ficar rico, vai prosperar, vai ter sucesso a curto prazo, não. Porque eu tive sucesso da noite para o dia, depois de 30 e tantos anos de muito estudo, de muito trabalho, de muita luta, de muito sofrimento, de muito sacrifício. Aí, a médio e longo prazo, ou seja, seja mediatista, jamais imediatista. Tenha certeza que o nosso Criador, a iluminação divina, a inteligência infinita, Deus Todo-Poderoso, vai fazer a parte dele e você vai prosperar. Olha, antes de agradecer ao Janguier, eu queria dizer para você, querido, que uma das mentalidades, né, do mindset do brasileiro é sempre invejar alguém que é bem-sucedido, alguém que venceu, criticá-lo, justificando o seu próprio fracasso. Aprenda que existe uma grande diferença entre inveja e inspiração. Você pode se inspirar por alguém que venceu. Se ele pode, eu também posso. Isso é tão bíblico porque o próprio Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é o modelar. Então, olhe para pessoas que estão à sua frente. Aprenda com elas. Não inveje o que elas conquistaram. E nem justifique o seu fracasso com as circunstâncias e tampouco os circunstantes. Como o Janguier disse, sonhe. Foi Deus quem te deu a capacidade de sonhar. E a palavra de Deus diz que Deus é capaz de fazer muito além daquilo que pedimos
ou pensamos, segundo a sua riqueza em glória. Existe uma capacidade dentro de cada um de nós, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança e somos criadores e criativos, porque Ele é também. Então, seja uma pessoa que confia em Deus, que anda na sua ética, na sua moral, trabalhe muito e se inspire por aqueles que venceram, porque Deus vai também te dar a sua porção da bênção e da vitória. Amém. Querido, muito obrigado. Foi sensacional. Um programa só é muito pouco. Nós temos que marcar outro, né? Porque o homem é um poço de sabedoria e de experiência. Falar sobre educação, sobre outras coisas. Nem falamos da universidade, né? Mas já fica aqui o convite para uma segunda vez. Show de bola. Valeu. Gente, um beijo no coração de todos vocês. Compartilhem. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva lá. Curta, vai lá no sininho. E olha, isso aqui é uma aula, viu? Por favor, assista várias vezes. Se inscreva lá também no meu canal no YouTube, Janguier Diniz, e no meu Instagram, Janguier Diniz também. Vamos trocar muitas ideias, muito conhecimento. Isso mesmo, gente. Um beijo para todos. Fiquem com Deus.